Caríssimo Frei Carlos Antônio, Frei Vanderlei, caríssimos sacerdotes, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo nós estamos encerrando o tempo do Natal com a celebração da festa do batismo de Jesus. A criança que nós estávamos a adorar, que é o menino Deus, agora escutamos o Evangelho que já é adulto. E ele começa a sua missão de anunciar a boa nova a todos. Sua vida toda, desde a concepção no seio da Virgem Maria, já é a manifestação de Deus entre nós. E aos poucos o Senhor vai dando mais conhecer quem Ele é. Ele foi adorado pelos pastores, foi adorado pelos reis magos, e hoje Jesus é manifestado por Deus Pai e o Espírito Santo diante de todos, para que possam ver que Ele é de fato o Filho de Deus, Deus entre os homens e as mulheres, que veio a trazer para nós a salvação. Jesus teria por volta de 30 anos quando começou a sua missão de anunciar a boa nova da salvação. O primeiro ato que nós vemos é que ele vai ao encontro de João Batista, que vivia junto ao Rio Jordão, lugar mais deserto, afastado, batizando as pessoas. Era chamado o batismo de conversão. As pessoas iam até João, queriam escutá-lo porque ele falava muito bem, era visto como um grande profeta que veio enviado por Deus e que dizia que deveria se converter, deveriam preparar o coração para poder receber o Messias. Todos ficaram na expectativa, que até pensaram que João Batista era o Messias, porque ele falava, anunciava, como estava tão próximo, estava imaginando, será ele? Mas João diz, não era ele, que ele não era digno nem desamarrar as sandálias dos pés daquele que é o Filho de Deus, o Messias, porque sendo Deus, ninguém de nós é digno, mas o Senhor se aproxima de nós para elevar a nossa dignidade e aproximar-nos dele. Ele veio ao nosso encontro. E assim João Batista anunciava que estava vindo Jesus ao nosso encontro. No meio daquela multidão, tantas pessoas vindo, escutando, muitos sendo batizadas. O batismo significa mergulhar na água. Eis que aparece Jesus e pede para ser batizado também. João Batista primeiro resistiu, dizendo que ele deveria ser batizado, mas Jesus disse que era para realizar o que se diziam nas profecias, para realizar aquilo que deveria ser da sua missão. Jesus não precisava do batismo de conversão de João, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Ele é o próprio Deus e não há nenhum erro à pessoa de Jesus Cristo. A graça está por completa, perfeita, mas Ele quis assim fazer para ser para nós o sinal de humildade, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, coloca-se como ou no lugar dos pecadores, contado entre os pecadores. Um homem que manifestou também a sua parte humana e divina na humildade, na simplicidade. E assim o Senhor recebeu desse batismo de João sem precisar, sem necessidade nenhuma, mas foi aquele momento em que Deus revelou, Deus Pai revelou que era seu Filho amado. A pomba, o sinal visível do Espírito Santo, e depois a voz de Deus Pai que se escutou. Eis o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Nele coloquei o meu bem-querer. Era a manifestação diante de todos. João Batista estava ali, todas as pessoas, que havia muita gente, viram. Ele é o Messias. E o Senhor não era nem conhecido, estava só no começo da sua missão pública. E assim o Senhor dá para nós o exemplo do batismo também nós temos que receber. João dizia, vou batizar com água, mas alguém irá batizar com o Espírito Santo. E o batismo de Jesus Cristo é o batismo que nos dá o dom do Espírito Santo. Purifica a nossa alma do pecado original, torna-nos todos filhos e filhas adotivos de Deus, com todos os direitos e deveres, e torna-nos membros da igreja. Fazemos parte da igreja porque nós fomos batizados. Esse é o grande dom que Deus concedeu para nós. Antes
de receber a primeira comunhão, antes de receber a crisma, antes de receber o sacramento do matrimônio, antes de professar os votos religiosos, antes de ser sacerdote, nós somos todos batizados, filhos e filhas de Deus. Esse é o maior presente que nós recebemos. É o primeiro sacramento que recebemos. É a vida espiritual que começa aí, nesse dia do nosso batizado. O dia que a água tocou a nossa cabeça, você não deve se lembrar, era criança, mas aquele dia o Espírito Santo deu por completo na sua alma. E você foi iluminado pelo Espírito Santo, que permanece até hoje. A alma foi marcada com o selo do Espírito Santo, para que possa então ser um bom cristão, com as virtudes que o Senhor nos concedeu naquele dia, a fé, a esperança e a caridade, para que nós pudéssemos viver como Cristo, seguindo o seu exemplo. Hoje então nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a recordar o nosso batizado, que nós possamos viver o batismo, como filhos e filhas de Deus. Lembrar, né? Nós somos elevados a filhos de Deus, uma dignidade muito maior. E nós temos que viver como filhos e filhas de Deus, viver como bons cristãos. Apesar dos nossos pecados e dos nossos erros, Deus continua sendo nosso Pai. O batismo continua ainda na sua alma, porque a graça de Deus é maior e superior a qualquer pecado, a qualquer erro. Deus sempre é o maior, e a graça de Deus sempre é maior na nossa alma. Então nós possamos hoje pedir ao Senhor que nos conserve nesse batismo. Os pais, os avós, levem seus filhos, seus netos para serem batizados. Não deixe de batizar. O batizado é necessário para salvação. É necessário batizar. Se você conhecer uma pessoa adulta que não foi batizada, avise ele, dê um conselho, batize. Faça um encontro com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para que possa viver nessa comunhão com Ele. É isso que o Senhor espera de nós hoje, é isso que nós podemos viver desse batismo que o Senhor nos concede. Então que esse domingo nós possamos recordar nosso batizado, busque descobrir que dia que você foi batizado, qual igreja que você foi batizado. Se der, vai visitar a igreja, reze lá onde você recebeu o sacramento do batismo. E você irá ver, né, quantas luzes, quantas graças o Senhor concedeu na sua vida toda até aqui, e quanto Deus foi bom em amar você com tudo aquilo que Deus é. Também hoje, meus irmãos e irmãs, estamos hoje acompanhando essa posse do Frei Vanderlei como pároco da paróquia Santana. A paróquia, essa paróquia é a primeira da cidade, paróquia que muitos e muitos fiéis viveram a sua fé e estão na glória de Deus, e que continua também vivendo a sua parte como comunidade. É a comunidade em especial, devido, né, que a ser centralizada, mas é paroquiano, é participante, todo aquele que aqui vem, todo aquele que faz parte dessa comunidade, que vem a rezar aqui constantemente, que participa das pastorais, dos movimentos, que participa da missa aqui, são parte dessa paróquia Santana. E a igreja confia sempre em uma paróquia, uma comunidade de fiéis, um pároco, para que ele possa ser aquele que vai conduzir os fiéis no caminho do Senhor, da salvação. Hoje Deus está colocando nas mãos ali do Frei Vanderlei, também dos seus vigários, o Frei Alex, o Frei Edgar, também o Frei João Mendes, que continua essa missão, essas almas, para que possam conduzi-las para Deus, para que possam pregar, falar de Jesus às pessoas, mostrar o caminho da salvação, para que possa santificar por meio dos sacramentos. Aqui serão realizados batizados, matrimônios, confissões, unções dos enfermos, para que possam receber as bênçãos a partir dessa igreja. E para que possam assim conduzir também, governar essa comunidade. O governo da igreja não significa poder, o governo da igreja significa serviço. O pároco, como dizia ontem, é o primeiro que serve. Entre todos os que estão a servir essa comunidade, os frades, os religiosos, religiosas, os leigos e leigas, todos somos servos. Mas o pároco é o primeiro que serve, é o primeiro que está a serviço do seu irmão.
Nós não podemos querer as coisas simplesmente para nós, temos que sair e oferecer também aos outros. É amar a Deus e amar o nosso próximo, fazer o bem àquele que está ao nosso lado, principalmente aos mais necessitados, mais pobres, que necessitam sempre da nossa ajuda. Que nós possamos hoje, nessa comunidade reunida, pedir ao Senhor que possa conservar esse ministério confiado ao Frei Vanderlei, que ele possa realizar a sua missão entre todos aqui e alcançar muitas bênçãos, graças, saúde e paz, e assim possa servir ao Senhor. A igreja, a Diocese de Anápolis, contem muito com essa paróquia, para que possa continuar na evangelização do povo de Deus, para que todos cheguem a conhecer Jesus Cristo, a amá-lo, e todos possam servir ao único Deus verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.